Nosso convidado de hoje no nosso podcast é o Dr. Alexandre de Sá Domingues, que hoje atendeu o nosso convite e está aqui hoje conosco. Dr. Alexandre é advogado, atuante nas áreas de direito criminal, direito dos negócios e direito administrativo. É professor da FIG Unimesp, Sociedade Guarulhense de Educação. Foi presidente da subseção da OAB de Guarulhos e atualmente é diretor tesoureiro da seccional e um dos responsáveis por essa gestão inovadora que estamos vivendo. Doutor Alexandre, bem-vindo. Prazer estar aqui contigo nesta manhã. O prazer é todo meu, Solange. Ter aceito esse convite para mim é motivo de grande alegria e grande orgulho participar do podcast da CAASP, ainda mais entrevistada pela minha amiga de tanto tempo, hoje colega de tesouraria, né? Eu lá na tesouraria da OAB São Paulo, você aqui na tesouraria da CAASP, fazendo um brilhante trabalho. Queria deixar aqui um cumprimento inicial a toda a diretoria da CAASP, tem feito um trabalho muito profícuo, muito, presente no dia a dia da advocacia. Tem projetos que eu tenho acompanhado que têm realmente enchido os olhos de orgulho. Então, realmente, transmita a todos os diretores o meu cumprimento, por favor. Eu agradeço a nossa parceria, doutor Alexandre. Vamos tirar a formalismo do Alexandre e, para nós, realmente é um orgulho, né? Podemos fazer tudo em prol da advocacia, a gente se esforça ao máximo. Exatamente. Né? Doutor Alexandre, eu presidi a subseção do Jabaquara, você é de Guarulhos. O que essa experiência, né, de nós termos passado por subseção nos auxiliou nesse dia a dia agora, nessa nova missão que nós estamos cumprindo? Solange, eu penso que a experiência na subseção ela é muito importante para quem dirige a OAB, né? A gente hoje ocupa um cargo de tesoureiro e a gente precisa saber qual é a necessidade que lá na ponta da linha aquele dirigente de ordem ele tem no dia a dia. Porque a gente, quando passa na subseção, tem aquele contato direto com a advocacia. A advocacia, como diz a nossa presidente Patrícia Vanzolini, a gente poderia comparar com a estrutura do Estado, não é? Você tem a União, você tem o Estado, mas é no município que a vida acontece. Da mesma forma, na estrutura da OAB, você tem também o Conselho Federal, o Conselho Seccional, mas a gente tem que ter o entendimento e a compreensão de que é na subseção que o advogado tem um contato direto com a OAB, com os serviços da OAB, e ali precisa, aquela pessoa que foi escolhida por seus pares, né, porque o dirigente de ordem da subseção, ele é eleito. Então, ele tem legitimidade e tem que ter a estrutura e a autonomia suficiente para levar aos seus inscritos o melhor que a advocacia tem à sua disposição. Então, por isso, nessa gestão, eu procurei, né, junto com a nossa diretoria, junto com a CAASP, dar mais autonomia às subseções. Fizemos uma distribuição de recursos com critérios objetivos, para não favorecer um em detrimento de outros. Então, todos, eu posso dizer de boca cheia que todas as subseções hoje recebem recursos para desenvolver suas atividades, desde os projetos básicos do dia a dia, né, estrutura básica do dia a dia, mas a realização de eventos, de congressos, até mesmo de eventos festivos, que são importantes para a união da advocacia. Sim. Então, essa experiência foi fundamental, né, Alexandre? Você diria, com certeza. Totalmente. A partir de 2022, como você falou, né, a autonomia administrativa e financeira aconteceu efetivamente, né? Quais foram as medidas tomadas nesse sentido? Olha, nós fizemos uma revisão no orçamento, né? Antes de fazer essa revisão, eu também, fruto dessa minha vivência de subseção, eu achei muito importante envolver os presidentes das subseções nessas mudanças. Então, eu implantei algumas ações que se tornaram cotidianas, né? Reunião geral de tesoureiros, por exemplo. Então, eu me reúno periodicamente com os tesoureiros e também com os colaboradores nas subseções que são responsáveis pela prestação de contas, né? Pelas prestações de contas. E a gente troca muita ideia, a gente leva o que a gente está pensando e tal. E quando a gente queria mudar o orçamento, eu fui e consultei os presidentes. Eu falei, olha, nós temos
X recursos, né? E pensei em tais critérios. Então, eu fiz uma proposta essa que já veio também construída a partir de conversa com os presidentes, de também um pouco da minha experiência de subseção, discutindo lá nos departamentos técnicos da OAB, o que a gente poderia fazer de propostas concretas para que a gente atingisse mais autonomia. E a gente apresentou isso no ano 2022, ao longo do ano 2022, e foi aprovado por larga maioria os critérios que nós criamos. Nós criamos critérios para distribuição de recursos para verbas de manutenção, que são aquelas despesas do cotidiano, então materiais de escritório, limpeza e tantos outros, de expediente, né? Criamos uma verba para a conservação predial, então para aqueles pequenos reparos que no dia a dia havia uma certa burocracia para ser liberado o recurso, então a gente destinou uma verba própria para isso e também uma verba para eventos e congressos. Para cada um dessas verbas, a gente estabeleceu um critério. Um critério leva em conta o número de inscritos da subseção. Outro leva em conta o tamanho da sede, né? Porque isso, quanto maior a sede, maior o gasto com conservação predial. E também a gente levou em consideração os pontos de atendimento. Tem subseções que têm mais de uma sede, tem subsedes, tem salas no fórum, tem salas em vários fóruns. A minha subseção, por exemplo, de Guarulhos, ela tem Fórum Federal, Fórum Trabalhista, Fórum Civil, Fórum Criminal, né? Fora as salas nos mais diferentes lugares, penitenciárias, CDPs, delegacia. Então, a gente criou esses critérios em conjunto, foi aprovado e, a partir de 2023, a gente passou a adotar essa nova sistemática orçamentária. E acho que uma coisa que também foi muito impactante é que a gente passou a mandar o dinheiro de uma vez. Então, a gente, a cada 6 meses, manda o dinheiro para a subseção e a subseção ela faz a gestão durante o semestre todo, com muita liberdade e autonomia. Lógico que tudo, ao final de cada mês, presta-se contas. Todos os gastos são acompanhados de orçamentos para que a gente possa dar transparência e garantir que a gente está gastando bem o dinheiro da advocacia, mas o dirigente de subseção se viu mais prestigiado, né? E criamos também algumas fontes de receitas próprias para a subseção. No passado, você lembra, né? A gente viveu essa época que a Xerox, as copiadoras geravam muita receita e hoje em dia praticamente elas só geram gastos, né? Pouca é a necessidade de tirar cópia, né? Mas a gente criou outras fontes de receita. Então hoje a subseção, ela, por exemplo, através da ESA, do núcleo ESA, pode fazer receita própria e investir em projetos da subseção. Então, são várias iniciativas que certamente foram bem avaliadas pelo que a gente tem tido de feedback. Doutor Alexandre, eu tenho observado nas suas redes sociais que você tem feito várias viagens pelo Estado. Nossa realidade aqui em São Paulo, 251 subseções, não é fácil conhecer tudo. Mas você tem ido e visto várias situações, vários locais diferentes, Vale do Ribeira, litoral, interior. Qual é a realidade que você tem visto? O que você tem observado nisso? Primeiro que isso foi uma orientação da nossa presidente Patrícia Vanzolini, de que nós estivéssemos próximos de toda a advocacia. A advocacia é uma só. A advocacia, não importa onde ela esteja, ela é uma só e ela precisa da mesma atenção. O nosso vice-presidente Leonardo Sica sempre fala que o que nos distancia não são os quilômetros, e sim os propósitos. E os nossos propósitos dentro da advocacia são muito comuns, né? Nós defendemos as mesmas bandeiras, os advogados têm os mesmos problemas, seja na capital, seja no interior, seja no litoral. Então, era importante que a gente conhecesse isso de perto. Eu priorizei, né, nesses anos, nessa primeira gestão, conhecer as subseções. Eu já estive em mais de 200 subseções. É bastante difícil você estar no estado inteiro. Essa semana tem uma agenda que eu vou até Rosana. Rosana, para quem não sabe, está a 760 quilômetros da capital. Então, estaremos lá em Rosana, como nos outros extremos do nosso estado. E o que eu tenho observado, Solange, é que, apesar da advocacia
ser heterogênea, porque a gente tem diferentes classes sociais, diferentes ideologias, diferentes estruturas, né? Até as vocações dos municípios mudam, né? Você vai no município, qual que é a vocação? Aqui é a vocação industrial, aqui a vocação é a agricultura. Aí dentro da agricultura também varia, temos muita cana, muita soja, temos gado, temos café, temos a capital do ovo, capital do amendoim. É muito bacana você fazer essa incursão no estado de São Paulo, ver a grandeza, não à toa, São Paulo é essa potência que é, graças ao trabalho de cada um dos cidadãos que estão em cada um dos municípios. E a OAB está presente em todos os municípios. Apesar de nós não termos o mesmo número de subseções do que municípios, as subseções elas abrangem, às vezes, mais do que um município. Nós temos, além das subseções, nós temos as subsedes. E hoje a gente tem 930 pontos de atendimento espalhados pelo Estado. Então, a OAB, a CAASP estão presentes em 930 pontos de atendimento no Estado de São Paulo. Então, isso para nós, além de ser um motivo de grande orgulho, é de grande responsabilidade. Você tá em todos os lugares, falar com toda a advocacia, e só viajando, só conhecendo, é que a gente consegue realmente adequar o nosso discurso à prática. Perfeito. Tenho procurado fazer o mesmo. Agora, nesses últimos meses, tenho viajado bastante, conhecer a realidade, você vê como a nossa experiência por ter sido presidente de subseção, você chega na casa e você já vê onde tem os problemas e junto com o presidente, né, a gente busca soluções, que é para isso que nós estamos aqui, né, gerindo as entidades. Você, Solange, é tida assim por todos como aquela que tem rodinha no pé, né? Porque a gente olha e todo momento você está com uma garra incrível, presente em todas as subseções, em todos os eventos, cuidando da advocacia, como é a sua característica, né? Foi assim quando você foi presidente e não poderia ser diferente agora como diretora da CAASP, tão importante. Muito obrigado, Alexandre. Alexandre, queria te perguntar assim, no começo da nossa gestão foi feita uma redução da nossa anuidade, mas mesmo assim nós continuamos avançando com as reformas das salas, com as reformas das casas, que não foram poucas, né? Várias, né? E eu queria te perguntar como é que foi isso? Olha, primeiro eu quero fazer um reconhecimento para as diretorias que nos antecederam, né? Eu sou um admirador de todo aquele que se coloca a serviço da OAB, né? E nós não reinventamos a roda. Nós chegamos aqui e pegamos uma situação que nos deu condição de trabalhar porque tivemos aqueles que nos antecederam, né? A história da OAB é uma história que supera 90 anos e de grandes conquistas, né? Essa estrutura toda que eu acabei de mencionar, ela foi construída ao longo desses 90 anos. Muito por força da seccional, mas muito também por força das subseções. E muitas subseções que a gente vai, a Casa da Advocacia, às vezes, foi construída com o esforço dos advogados daquela região, com o dinheiro, com o desembolso, né? Foram, às vezes, doações, tem subseções que a casa é uma doação de algum advogado, né? Então, eu reconheço muito o trabalho que foi feito. Pegamos uma seccional com contas em dia, contas bem estruturadas, com reservas que nos garantem e dão tranquilidade. Graças a essas reservas, passamos pelo período de pandemia, por exemplo, sem deixar de pagar um aluguel, sem deixar de pagar um colaborador, né? Nós temos uma estrutura muito grande que merece ter toda a responsabilidade financeira. A OAB tem mais de 2.000 colaboradores diretos, fora mais de 400, 500 terceirizados. Se pegarmos a CAASP, mais 600, 700. Então, assim, são mais de 3.000 colaboradores que dependem das finanças da OAB. Então, a gente tem muito cuidado com isso. Mas a gente entendia, da campanha ainda, que era possível fazer mais. Era possível reduzir a anuidade e fizemos esse compromisso com a advocacia. Conseguimos cumprir. Em parte porque nós conseguimos recuperar a inadimplência. Diminuímos os índices de inadimplência,
fizemos cobranças ativas e mais claras. Muitas vezes o advogado, ele acabou ao longo do tempo desenvolvendo uma ideia de que a anuidade ela pode ser paga no ano seguinte. Isso não é verdade. Ela vence em janeiro do ano corrente. E nós virávamos o ano com cerca de 30% dos advogados sem terem pago uma parcela sequer da anuidade. Isso é ruim para a OAB, porque não pode contar com 30% da sua previsão de orçamento. É ruim para o advogado que paga atrasado, porque ele paga com multa e juros. E é ruim para o conjunto da advocacia, porque a gente tem que cobrar uma anuidade mais alta para compensar essa quebra. Eu acho que essa mudança, a gente está trabalhando ela ainda, é uma mudança de cultura, ela já avançou muito. Nós conseguimos reduzir o que era 30% no primeiro ano para um índice inferior a 20%, tá? Cerca de 18% essa inadimplência de primeiro ano que a gente chama, né? Então isso foi um fator. Em 2022 tivemos um recorde de arrecadação de inadimplentes, né? de recuperação de inadimplentes. Isso nos deu um pouco mais de margem para investirmos. Além disso, nós pudemos fazer uma escolha de também destinar parte da nossa reserva, garantindo a segurança das nossas finanças, para a edificação de casas da advocacia. E isso também está sendo executado, esse pacote de obras. E ao lado da CAASP, que também tem feito muitas obras, eu acho que essa gestão está se destacando por criar ainda maior estrutura para a OAB. É importante que o advogado saiba que isso tudo é dele. É o patrimônio da advocacia. O patrimônio social da OAB São Paulo, no balanço que nós fechamos no final de 2023, passava de 300 milhões de reais. Isso é muito importante, porque a OAB já passou por períodos em que ela tinha um patrimônio negativo. Ou seja, se ela vendesse os seus bens, ela não conseguiria pagar os seus compromissos. E hoje ela tem índices absolutamente saudáveis por conta desse trabalho que foi feito ao longo das últimas 2 décadas, pelo menos. E eu sou testemunha disso, Alexandre, porque aqui na CAASP vários colegas vêm, às vezes, comprar algo na farmácia, na livraria, está inadimplente, né? Então fica impedido. E a gente passa o colega para o setor de tesouraria e sempre é feito um acordo, é sempre feito uma forma dele se reinserir nas entidades, né? Ter acesso aos produtos, que é um direito dele, né? É muito importante. E eu queria te perguntar assim, Alexandre, sobre a questão da anuidade. Nós tivemos também um avanço que agora as pessoas com mais de 70 anos e 35 de contribuição, o que acontece com elas, então? Havia já uma regra de isenção. Na realidade, assim, ou 45 anos, independente da idade de contribuição, ou com 70 anos de idade e com no mínimo 30 anos de efetiva contribuição. É importante deixar claro que é de contribuição e não de inscrição, porque às vezes se a pessoa tem a inadimplência no período, ela não faz jus. Mas esta isenção, ela não era de conhecimento de todos. Era uma coisa que poucos vinham pleitear na OAB. E a presidente Patrícia, muito atenta que ela não só ao jovem advogado, mas também ao advogado sênior, ela se preocupa com toda a advocacia. Eu levei para ela essa informação e ela concordou que a gente trabalhasse para buscar isentar de ofício, ou seja, automaticamente, os advogados que atingissem esses critérios. E nós conseguimos abrir espaço para que no orçamento de 2023 a gente implantasse essa medida que teve um impacto superior a 5 milhões de reais, né? Então, é uma renúncia de mais de 5 milhões de reais de arrecadação, mas que nós propusemos para o Conselho ao final de 2022, foi aprovado, e já em 2023 a gente passou a isentar de ofício. Então, hoje, o advogado não precisa se preocupar. Se ele tiver ali o direito à isenção, automaticamente ele será isento, deixará de ter que pagar as anuidades, mas nem por isso deixará de usufruir dos benefícios, por exemplo, da CAASP, que é um dos benefícios decorrentes do pagamento de anuidade. E eu percebi, né, vários colegas agradecendo isso, porque eles mesmos se esqueciam, né, que era um direito deles de ter essa isenção.
E agora também as subseções estão entregando uma láurea, né, de reconhecimento pelos anos trabalhados. Isso realmente fortalece a advocacia sênior. A gente fica muito feliz que eu faço parte da comissão do idoso da OAB. É um grande avanço para nós e um reconhecimento acima de tudo, né? É verdade. Você não está enquadrado ainda na isenção. Você está muito jovem ainda para... Você está ajudando a comissão do idoso porque você... Estou a caminho. Espero que todos nós estejamos. Estejamos com saúde, né? Por isso que a gente está aqui na CASP lutando pela saúde dos colegas. É né? verdade. Queria perguntar para você dos avanços tecnológicos dentro da entidade. Como tem sido esse impacto no dia a dia? Muito grande, né? Aqui eu queria até dar o crédito ao nosso vice-presidente, Leonardo Sica, que se preocupa demais com essa inclusão de todos e com o uso das tecnologias a favor de uma advocacia mais moderna, mais produtiva, que efetivamente dê mais resultados para todos, né? A tecnologia está aí, não é uma coisa que surgiu agora, ela vem se popularizando, mas os grandes escritórios, aqueles que detêm o poder econômico, certamente já tinham acesso à tecnologia. E acho que o que é um diferencial da nossa gestão é que a gente quer levar esse acesso a toda a advocacia, não só a quem tem dinheiro, né? São várias iniciativas. Então, eu queria dividir em duas partes, Solange. Uma parte é a questão da tecnologia dentro da OAB, internamente, administrativamente. Eu cuido, além da tesouraria, cuido do departamento de TI e TD, Tecnologia da Informação e Transformação Digital. O departamento de TI e TD ele tem três grandes áreas. Uma é de suporte, que cuida da instalação dos computadores nas casas da advocacia, dentro da própria seccional, etc. Temos a área de infraestrutura. Graças a Deus, nessa nossa gestão, até agora, espero que a gente continue assim até o final, não tivemos nenhuma invasão de hacker. Sabe que todas as grandes instituições sofreram ataques de hackers. O próprio STJ ficou fora do ar por conta de ataque hacker. E a OAB São Paulo tem toda uma preocupação com segurança de dados, LGPD e etc. E tem o departamento de desenvolvimento, né? Então, o desenvolvimento de sistemas. E a gente teve grandes avanços nessa gestão. Um avanço importante foi o Tribunal de Ética e Disciplina, que conta com mais de 30 mil processos e nós simplesmente criamos o processo digital eletrônico, ou seja, hoje o processo ético, do começo ao fim, ele tramita por meio eletrônico. Os relatores, eles recebem os seus processos para proferirem seus votos, analisarem as provas eletronicamente. Toda a tramitação eletrônica é o que garante mais celeridade, menos trabalho interno, né? Porque muitos procedimentos são automatizados. Isso reduz também a necessidade, às vezes, de pessoal, porque quanto mais pessoal a gente precisa, mais gasto a gente tem, mais anuidade a gente tem que cobrar. Então, uma coisa leva a outra. Então, é um investimento maior no início, porque tecnologia é cara, desenvolvimento é caro, mas depois a economia a médio prazo é gigantesca, né? Também informatizamos o processo de prerrogativas. Então, tanto para acionar a comissão de prerrogativas para obter assistência, quanto para pedir a sessão de desagravo, que é muito importante que o advogado tenha consciência que o desagravo é importante. Hoje, mais importante ainda, porque também uma conquista dessa gestão, foi a criação do Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. Hoje, se um juiz for condenado, um promotor, um delegado, qualquer agente público, se ele for condenado numa ação de desagravo, quando ele deixar a função e pleitear a inscrição nos quadros da OAB, ele vai estar figurando nesse cadastro e terá sua inscrição indeferida por inidoneidade moral. Isso é muito importante, porque um absurdo que acontece é que aquele juiz, aquele promotor, aquele delegado que desrespeita prerrogativas ao longo da sua carreira toda, a primeira coisa que faz quando se aposenta é tirar a carteira da OAB. Então, hoje ele vai ter uma dificuldade adicional se ele for condenado prerrogativas. Então, digitalizamos também a comissão de prerrogativas. Digitalizamos também a inscrição. Hoje, os novos advogados, eles fazem a inscrição online. Todo o processo online. Desde
ele fez o exame de ordem, a gente recebe do Conselho Federal, da GV, a informação da aprovação. O candidato à inscrição, ele entra no site, junta toda a documentação online, já é confirmada que ele está aprovado no exame de ordem, e a tramitação é toda interna, isso agiliza o processo de inscrição na OAB. Também sociedade de advogados, Solange. Olha que bacana. Antes a gente tinha que levar papel para cima, papel para assinar. Hoje é tudo eletrônico, né? Então você consegue abrir uma empresa na OAB, uma sociedade de advogados unipessoal ou pluripessoal. Você consegue fazer alterações contratuais, entrada e saída de sócios, tudo eletronicamente. Então, isso foi um ganho incrível. Fora outros procedimentos internos, né, das câmaras recursais e tantas outras, né, a Secretaria do Conselho. Isso também é informatizado, mas a gente tem planos, né, se estivermos aqui na próxima gestão, de avançar para que a gente possa ter toda a informação do advogado na palma da mão, que a gente tenha um sistema totalmente integrado. Essas digitalizações de processos internos que a gente fez, que a gente transforme isso num grande portal, né? Apesar de a gente ter já alterado o nosso site, foi um grande upgrade, não sei se todos tiveram conhecimento, mas o site OAB São Paulo hoje foi totalmente reformulado, né? E tem outras funcionalidades ali em todas as suas áreas, mas a gente quer fazer dar um salto, criar um ambiente muito mais intuitivo, muito mais integrado. Esse é um lado. O outro lado que eu estava falando é de disponibilizar à advocacia acesso à tecnologia, aí para gestão dos escritórios. Então, algo que a gente fez foi criar o Marketplace da OAB São Paulo. Então, hoje você entra lá, marketplace.oabsp.org.br, você vai ter acesso a vários fornecedores de produtos tecnológicos para a advocacia, produtos esses que foram avaliados pelas comissões temáticas da OAB, aprovados, e tem condições especiais de preço para a aquisição pelos advogados inscritos na OAB São Paulo. Temos muitos cursos em andamento, a ESA está realizando muitos cursos. Nesse momento que a gente está gravando esse podcast, está tendo um curso de inteligência artificial gratuito para toda a advocacia. A gente está levando o de melhor. O que antes o advogado tinha que pagar para fazer numa empresa particular, participar de uma Fenalol, etc., hoje ele tem acesso dentro da sua casa ao melhor da tecnologia. Isso é uma bandeira do vice-presidente Leonardo Sica, e ele tem tocado isso, ele que é o responsável pelas comissões temáticas da OAB, se preocupa muito com levar o melhor da tecnologia para o advogado e faz todos nós trabalharmos nesse mesmo sentido. Então, tecnologia é o assunto do momento, inteligência artificial é a primeira preocupação da OAB São Paulo, porque a gente tem convicção de que com as ferramentas certas a advocacia se torna ainda mais produtiva e próspera. Se puder falar para nós também, doutor Alexandre, sobre a OAB Shop, o aplicativo, né? Também é uma ferramenta tecnológica. Sim. Também, né? Que é implantada. A OAB São Paulo Shop, SP Shop, ele é um aplicativo de compras. Na realidade, a gente está querendo ao lado da CASP, que também tem várias, tem o Clube de Serviço, tem o CASP Shop, etc. A gente viu ali uma oportunidade de, através do sistema de cashback, reduzir a anuidade. Então, todo mundo é consumidor, né? A gente, querendo ou não, na sociedade que a gente vive, a gente vai consumir. Então, por que não tirar algum benefício desse consumo? Então, nós temos o aplicativo OAB São Paulo Shop, que o advogado da OAB São Paulo, né? Ele ingressa, faz o seu cadastro, valida o seu cadastro, e ele, por exemplo, pode consumir em grandes lojas conhecidas aí do grande público, como Magazine Luiza, Centauro, Vivara, tem tudo lá, Casas Bahia, né? E se ele ingressar nessas empresas através do aplicativo, ele vai entrar na loja do mesmo jeito, vai escolher a forma de pagamento, vai pagar no seu cartão de crédito, parcelado, o jeito que ele queria pagar, no Pix, o jeito que ele quiser pagar. Mas se ele fizer isso entrando pelo aplicativo OAB São Paulo Shop, vai gerar cashback na anuidade do ano seguinte. Automaticamente. Não é um programa de pontos, não tem que fazer resgate, não tem que se preocupar. É consumir normalmente como consumiria, e aí
automaticamente a empresa vai repassar para a OAB o valor do cashback. Em média, é 5,2%. Nós temos a maior média de cashback do mercado. E isso vai automaticamente abater da anuidade do ano seguinte. Então, por exemplo, se tinha que pagar R$900 e ele tiver 200 de cashback, o boleto dele vai vir em R$700. Ele não precisa sem fazer nenhum trabalho, você tem que entrar em lugar nenhum. Porque a gente foi, tem que fazer cadastro aqui, nada. Fez o primeiro cadastro, tendo a preocupação de entrar através do aplicativo na loja que você quer. Você pode até ter pesquisado pelo Google ou por qualquer outra ferramenta. Eu vou comprar nas Casas Bahia esse produto. Beleza, então lembre-se, abre o aplicativo do AB São Paulo Shop e procure a Casa Bahia a partir do aplicativo. Aí lá você compra o produto. Se bobear, vai ter até mais desconto, porque além de cashback, tem muitos descontos também, vinculados ao nosso aplicativo, e vai garantir um desconto na sua anuidade do ano seguinte. Temos casos lá, Solange, que a gente vai ter que devolver. Eu ia comentar sobre isso. Nós temos colegas que realmente já bateram a meta, né? Já eu tenho um caso lá que eu vi semana passada, está em R$1.700, R$1.800, e se a anuidade for na faixa de 900, a gente vai ter que devolver ali, né? R$800 para a pessoa num Pix no começo do ano. Então, a OAB, além de não cobrar, vai devolver o dinheiro. Senão que a pessoa consumiu bastante. Né? Às vezes vai fazer uma reforma, vai trocar, vai casar, vai comprar geladeira, fogão. Isso dá, né? Um notebook. Imagina um notebook de R$4.000 a 5% dá R$200 de cashback na sua anuidade. Por isso que a importância desse podcast é realmente trazer a informação mais perto da advocacia. Às vezes, né, o colega advogado, até por falta de tempo, não consegue entrar no site e se informar das novidades, né? Então, você falando esse depoimento aqui para nós é muito importante. Então, Alexandre, você falou sobre bandeiras. Uma das suas bandeiras é as usinas fotovoltaicas. É. Como é que aconteceu isso? Onde surgiu a ideia? Fala para nós. Olha, surgiu das viagens, né? A gente vai viajando e vai conversando e as pessoas vão falando das suas experiências. E numa viagem em particular, estava viajando com o conselheiro Nelson Kobayashi e ele falou, perguntando assim, aí falou que eu acho que o sogro dele trabalhava com usina. Aí explicou mais ou menos como era. Aí aquilo me despertou. Falei, poxa, por que não fazer isso na OAB, né? E aí a gente voltou, eu voltei para a OAB e nossos departamentos lá da tesouraria. Falei, gente, vamos ver se é viável, se a gente tem condições. E se mostrou extremamente viável a gente construir nos nossos espaços mini usinas de geração de energia solar, né? Com instalação de placas fotovoltaicas. E o legal é que você pode fazer uma usina que vai gerar energia para aquela unidade onde ela está instalada, e o excedente você devolve para a concessionária, e a concessionária abate esse valor, né, das contas das demais unidades que estão cadastradas na mesma concessionária. Ou seja, com a construção, na nossa estimativa, de 18 usinas no estado de São Paulo, nós vamos atender a demanda de 500 unidades consumidoras que nós temos. Então, isso vai ter um impacto ambiental gigantesco. Nós, da OAB, sempre defendemos o respeito ao meio ambiente. Nós temos a Comissão de Meio Ambiente aqui da OAB São Paulo. Quero mandar um abraço para a nossa querida Rosa Ramos, que é a conselheira que preside a Comissão de Meio Ambiente, né? E sempre tivemos a OAB preocupada com a questão ambiental. Só que vimos aí uma oportunidade de tirar o discurso, né, do papel e levar para a prática. E com a execução desse projeto, está em pleno desenvolvimento. Nós temos já 2 usinas funcionando, temos mais 8 que estão sendo instaladas nesse momento, temos mais 8 que estão já contratadas e até o final do ano elas terão início das obras. A nossa expectativa é que até o final de 2025 a gente consiga concluir esse projeto. Concluindo o projeto, a estimativa de impacto ambiental é 100 toneladas de CO2 a menos por mês na atmosfera. 100 toneladas de CO2 por mês, que nós vamos deixar de jogar na atmosfera. E o impacto financeiro, então, também é gigantesco. Levando em consideração números de 2023, que nós gastamos R$3,5 milhões de reais, nossa estimativa é reduzir isso em 70%. A gente não reduz 100% porque a gente tem que pagar o uso da rede.
né, a distribuição. Então, a gente paga o consumo mínimo das contas. Mesmo que a gente tenha energia produzida, o mínimo das contas a gente tem que pagar. Então, a nossa estimativa vai reduzir o gasto em 70%. Isso dá uma economia de mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio de reais por ano. Dá para construir mais algumas casas da advocacia por aí, né? Então, eu estou muito animado com esse projeto. É um projeto que eu estou tocando pessoalmente também pela tesouraria. E a gente vai ainda esse ano inaugurar essas 8 que eu falei, né? E então a gente vai inaugurar agora, logo, Ilha Solteira, Votuporanga, Inhandeara, Araras, aí nós vamos Guaratinguetá, e assim por diante, Cruzeiro. Na Colônia fizeram também. Na Colônia, né? Foi a primeira, nós fizemos um projeto piloto, né? Para ver o funcionamento, para ver... para a gente fazer a experiência. Deu super certo. Em um ano, economizou 180 mil reais, uma usina que custou 490 mil reais para ser instalada, em só um ano já economizou 180 mil. Ou seja, em menos de 4 anos, recupera o investimento e a vida útil estimada é superior a 20 anos. Então, quer dizer, você vai ter aí uma economia ao longo de mais de uma década que vai impactar. Imagina. São lugares que tem sol o ano todo, né? O ano todo. O estado de São Paulo é muito abençoado também. Todas as cidades que você mencionou, né? O tempo é bom. É verdade. Doutor Alexandre, a questão nossa, quando nós chegamos aqui na CASP, havia uma dívida financeira da OAB com a CASP, uma dívida que se arrastava há 20 anos, né? Sim. E isso nos incomodou, e a você eu tenho certeza que muito mais, né? Então, você, desde o princípio, teve essa iniciativa de querer resolver, e a gente, com alegria, diz que isso foi resolvido. Sim. Como é que foi todo esse trâmite, doutor Alexandre? Explicar só de onde veio essa dívida, né? Pegou num momento difícil da UAB, em que realmente a gente não tinha ainda uma situação financeira estável, né? E eu queria dar crédito aqui à gestão do presidente Durso, quando nós tínhamos na tesouraria o presidente, que depois se tornou presidente, Marcos da Costa, implantaram um sistema orçamentário na UAB São Paulo. Então, isso já está fazendo esse ano 20 anos, né? E esse sistema orçamentário é o que possibilitou a gente resgatar a saúde financeira da UAB São Paulo, né? Então, eu não estou fazendo nenhuma mágica que eles que não tenha a contribuição deles, muito pelo contrário, só foi possível graças a essa mudança de cultura dentro da UAB. Hoje a UAB ela tem um orçamento participativo, inclusive agora no início de setembro as subseções serão chamadas a dar a sua contribuição, e a gente, quando fecha o orçamento para o ano seguinte, levando em consideração as demandas do Estado inteiro. E durante o ano inteiro a gente também acompanha a execução orçamentária, graças ao trabalho da nossa controladoria, que também é um órgão muito importante dentro da OAB, graças à contribuição de todos os departamentos que prestam contas mensalmente. Então a gente vai podendo acompanhar a evolução orçamentária. E a gente chegou numa situação aqui em que nós tínhamos essa dívida já há muito tempo se arrastando, era uma dívida que crescia e constava nos nossos balanços, tanto da OAB quanto da CASP, e nós vimos ali a possibilidade de fazer um acordo para virar essa página, né? Com a vontade política das presidentes da CASP, da presidente Adriana Galvão, com a sua ajuda, Solange, que é a nossa tesoureira, e também da presidente Patrícia Vanzolini, sua diretoria, a gente conseguiu fazer o quê? Um acordo, e conseguimos já pagar uma boa parte, refizemos o contrato, retomamos pagamentos mensais, temos feito alguns eventos com participação da CASP e da OAB, também tem sido abatido dessa dívida histórica. Eu acredito que em coisa de 4 anos, 5 anos mais tardar, essa dívida estará totalmente quitada, e o que me dá tranquilidade e alegria de ter participado desse momento é ver que a CASP está investindo em grandes equipamentos para a advocacia, né?
Certamente você, não quero dar spoiler, mas nós teremos lançamentos agora já, Sim. talvez até... Pode falar, por favor. Nós vamos ter agora, no final de agosto, o lançamento da nossa sede regional da Barra Funda. Ali é uma região muito frequentada pelos advogados e não tinha uma estrutura ali à disposição da advocacia. Nós temos o Fórum Rui Barbosa, trabalhista, e temos o Fórum Mário Guimarães, criminal, os maiores fóruns do país e da América Latina, tanto da Justiça do Trabalho quanto da Justiça Criminal, que não tinha uma estrutura ali da CASP. Hoje, a partir de agora, vai ter, graças ao legado que essa gestão da CASP está fazendo. Isso é só um exemplo de tantos outros projetos que eu tenho visto a CASP desenvolver, e por isso que eu fico tão feliz de vir participar aqui do CASP Podcast. Na realidade, todo esse valor que vocês estão revertendo, a gente está revertendo para a advocacia também. Na próxima segunda, vamos estar inaugurando a nova sede regional ali de Santana, também que era um pedido antigo e que agora a sede foi totalmente reformulada em prol dos colegas lá da região, né? E a gente se sente muito feliz de estar realizando nossa missão, né? Queria perguntar para você, assim, até que ponto a economia do país atual influencia na nossa entidade de classe? Acho que influencia muito, né? A economia, ela influencia todos os setores, né? Por isso a gente se preocupa na OAB de buscar junto à advocacia, fomentar a atuação em novos mercados, né? De sempre lembrar a sociedade da importância do advogado como um parceiro, né? A gente tem o nosso convênio da assistência judiciária, a gente percebe, né? Quando a crise se agrava, como aumenta a demanda por assistência judiciária gratuita, mas a advocacia nunca se furta a estar ao lado da população, né? O advogado é que efetivamente dá acesso à justiça. Sem advogado não se faz justiça, não é à toa, porque é o advogado que leva ao Poder Judiciário as demandas. O Poder Judiciário não sai atrás de resolver o problema das pessoas, é a gente que sai atrás do Judiciário pedindo providências. Então, isso influencia. Às vezes a gente percebe nos índices de inadimplência, aumenta, diminui também por conta disso, mas o nosso papel enquanto instituição é sempre defender o mercado de trabalho do advogado, o mercado que é sempre muito atacado, o mercado que é dinâmico. A todo momento, a gente fala da tecnologia, surgem alguns mecanismos que querem subtrair o mercado do advogado, surgem iniciativas legislativas que querem tirar a função do advogado, e a gente tem que estar em todas as frentes defendendo a advocacia. Então, seja no Congresso, seja combatendo as legal techs, às vezes essas empresas que você tem Lautec, tem Legaltec, você tem que fazer bem essa distinção de quem efetivamente contribui com a advocacia, cria ferramentas para que os advogados produzam mais, e aqueles que criam ferramentas tecnológicas para fazer captação em massa, concorrência desleal. Nós temos uma comissão muito ativa de fiscalização do exercício profissional, que tem entrado com uma série de ações civis, públicas e outras medidas para tirar do ar sites ilegais, etc. Então, assim, esse é o papel que a OAB procura desempenhar para garantir o mercado de trabalho do advogado. Então, Alexandre, para nós podermos finalizar o nosso podcast, dizendo do meu extremo orgulho de ver você tão preparado, né, à frente de uma missão tão difícil que é a tesouraria da OAB, o que você pensa ou imagina para o futuro da advocacia? Você que tem um filho advogado, a gente sempre sonha, né? E sem sonho a gente não chega a lugar nenhum, né? Qual que é a sua ideia? Qual que é o seu sonho para o futuro? Olha, o meu sonho é que a advocacia esteja cada vez mais unida em torno das suas bandeiras democráticas, né? E eu considero que ainda hoje não somos tão unidos porque é difícil você chegar a todos, né? Ferramentas como essa do podcast CASP ajuda nessa direção da gente levar a informação a todo advogado. Quando todo advogado e toda advogada estiver consciente do papel da sua instituição, da importância de estarmos unidos em torno da nossa instituição, que isso só valoriza e fortalece a advocacia, certamente a gente vai ter uma energia, uma força que não vai ser superado facilmente, né?
aqueles que querem o mal da advocacia querem uma OAB desestruturada, querem uma advocacia não representada. Então, comunicar. Acho que o meu grande desejo é que chegasse a todos os advogados os trabalhos que a OAB desenvolve. Eu tenho certeza que se todo advogado soubesse, não através de fake news, não através, sabe, aquelas coisas, a OAB não faz nada, a OAB não me representa, essas coisas não fortalecem a classe, muito pelo contrário, elas minam a credibilidade da advocacia como um todo. Porque a OAB não sou eu, não é você, não são as nossas presidentes, a OAB é a união de toda a advocacia. Então, quando a gente tiver essa consciência enquanto classe de que a OAB é a gente, ninguém segura. Aí não vai ter violação de prerrogativa, não vai ter ameaça ao mercado de trabalho, não vai ter gente querendo acabar com a nossa profissão. Porque vão respeitar. Os nossos quase 500 mil advogados do Estado de São Paulo, se tivessem todos eles unidos, efetivamente unidos, nós teríamos uma força inabalável. Doutor Alexandre, grande prazer ter recebido você, dizer mais uma vez do nosso imenso orgulho e agradecendo em nome de toda a advocacia pelo seu trabalho, pelo seu esforço, não só o seu, como de toda a nossa diretoria, tanto de Caixa quanto de OAB, e estamos aqui em prol da advocacia e assim continuaremos trabalhando. Muito obrigado. Eu que agradeço.